Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, né, aqui da parte de engrenagem, né, o quarto vídeo aí da sequência. Nos últimos 3 vídeos a gente focou muito na parte de geométrica, né, da engrenagem, né, a parte de geometria ali da engrenagem, né, diâmetro primitivo, externo, altura do dente, passe, espessura. E aí no caso, essas características voltadas ao desafio que a gente tinha proposto no início, né? São duas engrenagens, né, de dentes retos, né? Ou rodas dentadas, né? Que seria o mais aplicado, né? Mas aqui no Brasil se tornou tão comum, né, o termo engrenagem, né? Mas enfim, duas engrenagens de dentes retos devem ser fabricadas visando a montagem no conjunto mecânico. Os dados das engrenagens são, né, a gente já mostrou lá no primeiro vídeo, e aí a gente fez os cálculos referentes aí a essa parte, né, de geometria, né? Porque o objetivo aqui é fechar o ciclo falando sobre a geometria, parâmetros ali de fabricação e depois um contexto ligado à parte de velocidade, força tangencial, enfim. Então, fechada essa parte aqui de geometria, vamos começar a falar da parte de fabricação, né? Então aqui, ó, aqui tá as características, né, referentes as ferramentas, né, que vão ser ali, a ferramenta, na verdade, né, que vai ser uma fresa modular, número 4, né, ou seja, o módulo para essa fresa é o módulo 4, que é justamente compatível, né, deve ser compatível com o módulo indicado ali da engrenagem, né. Então, o módulo da ferramenta, a ferramenta material dela HSS, diâmetro externo dela 80 milímetros, e o diâmetro do furo, né, que é justamente para você poder fixar a ferramenta. Então aqui no caso, né, simulando ali a fabricação, a gente teria aqui o diâmetro externo, né, da fresa modular, né, 80 milímetros, né, como está aí no exemplo, e o furo, né, ali para a montagem dela ali dá quase 1 polegada, né, 24 milímetros seria o furo ali para a transmissão da mesma, né. E aqui no caso está numa fresadora horizontal, né, mas também é muito comum, né, adaptar suportes para utilizar ela ali para fabricação em fresadoras ferramenteiras, né? Mas dessa forma aqui você tem uma precisão muito maior por causa da menor vibração, né? Por causa do apoio dela. Bom, ok, então tranquilo, voltando lá para as informações aqui da fresa, né? Aqui tem as características dos parâmetros, né, ali aplicados, indicados pelo fabricante, né? Então tem aqui, ó, o AP 3,5 milímetros, o AP representa, né, a profundidade máxima que a ferramenta suporta, profundidade máxima, né, aplicada ali a um material específico. Nesse caso a gente não falou sobre o material, mas vamos supor que seja uma engrenagem aço 1020, né? Aço 1020, normalmente engrenagens, né, se fazem tratamentos termoquímicos, né, após ali a execução. Mas nesse caso aí vamos considerar um aço com baixo teor de carbono mesmo, aí para essa demonstração. Aqui velocidade de corte, também indicada pelo fabricante, né, 20 metros por minuto. 8 arestas, né, ou seja, são 8 arestas de corte da fresa, né? E aqui está o avanço por aresta, 0,25 milímetros. Né? Então, vamos aí para o primeiro cálculo, né? Vai ser o primeiro cálculo aqui para a gente estar finalizando esse vídeo. Bom, vamos falar aqui sobre a profundidade de corte, né? Então, a quantidade de movimentos efetivos de corte, né? Aqui tem as perguntas, né? A altura do dente das engrenagens a gente já sabe, né? Depois a gente vai preencher aqui. RPM a gente vai calcular ainda, a velocidade do avanço da mesa também. Movimentos efetivos de corte, né? Vamos calcular esse aqui, é mais simples, né? O que acontece? Para o movimento efetivo de corte, eu preciso saber a altura do dente, né? A altura do dente. Então, a altura do dente, como a gente já viu, a altura padrão dela vai ser esse aqui, né? 8,18, né? Então já vou até copiar lá na resposta da altura do dente. Tá aqui, ó, a altura do dente da engrenagem, 8,18, beleza, né? Tem a relação de tolerância, né? Mas vamos deixar pelo valor aqui nominal. E aqui entra essa parte de movimentos efetivos de corte, né? O que acontece? Para a gente saber os movimentos efetivos de corte, basicamente é o seguinte, né? Então imagina que aqui é o blank lá da engrenagem e aqui em cima está a ferramenta, e a ferramenta ela vai penetrar ali na peça para começar a fazer os cortes, né? Então você vai ter uma profundidade específica ali para executar esse corte, né?
E aí, essa profundidade máxima, ali indicada pelo fabricante, é de 3,5 milímetros. Né? Você tem que ficar atento com a ferramenta que você vai utilizar para identificar ali, né, pelo catálogo de fabricante, qual a profundidade limite ali que ele suporta, de acordo com o tipo de material aplicado, né, ali para a operação. Né? Então, nesse caso aqui, 3,5 milímetros. E aí, o que acontece? Como esse é o limite, a altura do dente da engrenagem é 8,18, não daria para fazer um corte, deixa eu dar um zoom aqui, não daria para fazer um corte, né, com essa altura de uma vez só, né, 8,18. Né? Então, no caso, o corte maior possível para a ferramenta é de 3,5. Né? Então, o que é que a gente faz? Só pegar esse valor de 8,18 aqui, copiar ele aqui, e dividir pela profundidade limite. Né? No caso ali 3,5. 8,18 dividido por 3,5. Então, o resultado, a gente vai saber a quantidade de movimentos efetivos de corte. Só que, obviamente, tem um detalhezinho. Deixa eu fazer logo o cálculo aqui para explicar né, esse detalhe. Então, ó, vai dar 2,33 movimentos efetivos de corte. Ao você depor 2,33 movimentos efetivos de corte, movimento para a fabricação tem que ser valor inteiro, não tem jeito. Um movimento, 2, 3, 4, 5, independente da altura que você vai retirar. Né? Então, nesse caso, a gente não tem como ter 2,33 movimentos efetivos de corte. Então, o que a gente faz? A gente arredonda para o maior valor subsequente. Ou seja, 2,33 movimentos efetivos de corte. Vou colocar aqui. 2,33 movimentos efetivos de corte, ele na verdade vai se tornar 3 movimentos efetivos de corte. Então, a quantidade de movimentos que serão necessários para poder chegar na altura do dente da engrenagem serão 3 movimentos efetivos de corte. Aí agora o detalhe é, cada movimento vai ser de quantos milímetros? Né? Então, vou colocar aqui, ó, é só agora no caso pegar o 8,18, que é a altura total, e dividir pela quantidade de movimentos. 8,18 dividido por 3. Ou seja, vai dar igual a 2,72 milímetros ali aproximadamente. Então, você teria 3 movimentos com 2,72 milímetros. Só que não é tão simples assim. Né? Você diz, pô, mas não é tão simples como? Existe um detalhe que é o seguinte, o anel graduado ali da máquina, né, da fresadora, né? Esses anéis graduados eles podem ter, né, o mais comum, né, aproximação ali de 1/10 de milímetro, 5 centésimos de milímetro, né? Menos do que isso já é muito raro. Então, normalmente você vai encontrar ali a cada divisão a cada 5 centésimos de milímetro. Né? Então, é muito importante ficar atento com isso. Né? Em que sentido? Se a gente está dizendo que vai ser 3 movimentos, cada um de 2,72, pode ser que você não consiga atingir esse valor ali especificamente. É tanto que a própria profundidade, né, aqui limite, entrando observando, né, a casa decimal, ele está ali na casa dos 8 centésimos, né? Vou marcar aqui de verde, 8 centésimos, né? Ou seja, você tem aqui, ó, 1/10, 8 centésimos, né? Daria 18 centésimos no total, né? Então, nesse caso aqui, pelo próprio 8 ali no final, uma resolução de um anel graduado que dá ali 5 centésimos, não daria para você atingir precisamente pela marcação do anel graduado. E aí onde é que entra? Entra muito essa questão do instrumento que você vai utilizar e analisar essa relação limite ali da altura do dente. Né? Então veja aqui, ó, na análise da tolerância, que é de mais 5 milésimos a mais 2 centésimos, você tem aqui uma variação possível. E aí entra muito essa parte do controle dimensional, né? O instrumento que você vai utilizar ali para garantir essa altura, né? Que pode variar entre 8,185 a 8,200. Lembrando um detalhe que é o seguinte, a gente fez o cálculo, deu 3 movimentos efetivos de corte, só que no caso, 3 seria o limite, né? 3 seria o limite, né, de remoção, mas você poderia ter mais, né, mais valores, ou seja, 3 seria ali o mínimo, né, indicado. Né? Então você poderia ter 4 movimentos efetivos de corte, 5, 6, enfim. Eu só não poderia ter menos do que 3, porque iria ultrapassar, né, o limite da profundidade de corte indicado ali pelo fabricante no que diz respeito à ferramenta, né, já que a ferramenta só pode cortar até
3,5 milímetros. Mas eu poderia ter 5 movimentos efetivos ali, né? Pegar 8,18 dividir por 5 e seriam os movimentos ali de execução. Agora 3 seria o mais indicado porque daria, né, ali para o processo uma velocidade maior, né? Mas normalmente, aí falando da parte agora prática mesmo, normalmente um caso desse aqui chegando a 3 movimentos efetivos de corte, normalmente você vai estar finalizando ali em 4 movimentos, né? Você vai ter 3 ali de desbaste e um ali final ali de acabamento para garantir ali a calibração, né, da altura indicada ali pela tolerância, né? E podendo chegar até um 5º movimento ali para poder de fato garantir, né, calibrar ali de fato a altura do dente da engrenagem. Bom, então, a nível de cálculo, 3 movimentos efetivos de corte, 2,72 milímetros cada. E aí, como eu falei, é importante ficar atento ali com o tipo da fresadora, tá bom? Então é isso, próximo vídeo a gente volta com outras informações.